Quero cumprimentar todos neste dia, pastor Álvaro Lima, da Assembleia de Deus Residencial de Nápoles. Estamos aqui dando início mais um dia de um culto online, através da nossa igreja, e quero fazer uma oração primeiro neste momento. Em seguida nós vamos estar ouvindo 2 hinos para a honra e a glória do nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez em poder estar aqui diante da tua presença para mais uma vez nós adorarmos o teu nome, Espírito em verdade, Senhor. Abençoa nossas vidas neste momento, receba o nosso louvor neste momento, abençoa todos que estão nos assistindo neste momento e tudo que nós vamos fazer aqui neste momento, seja para a honra e glória do seu santo e bendito nome. E assim nós vamos abrir a oportunidade neste momento para os louvores. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Iremos louvar o Senhor com o hino 500 da nossa harpa. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor. Viverei se nesta pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Pela obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente para gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e os arcanjos lá no reino eu vou morar e dar glória para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser, o calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar.
Gostaria de, neste momento, fazer uma leitura da Palavra de Deus que se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 5, e o verso de número 8, que nos diz assim, 2 Reis, capítulo 5, e o verso de número 8, que nos diz assim: Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Pois aqui nós encontramos a história do homem Naamã. Pois quem era Naamã? A Bíblia dá a resposta. No mesmo capítulo 5, nos diz assim no verso 1: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Naamã era um homem respeitado pelo rei da Síria diante do seu senhor. E de muito respeito. Era um homem honrado naquele lugar onde ele vivia. E ele que comandava ali o exército da Síria. Diz assim também a palavra de Deus, que embora ele não pertencesse aos israelitas, ele era sírio, mas tudo me indica que ele era um homem que também agradava ao coração de Deus. Porque diz assim a palavra: porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. E era este varão um homem valoroso, que a palavra de Deus nos diz que ele era leproso. Só que nós não podemos olhar assim para Naamã como se fôssemos olhar para os filhos de Israel. Porque segundo o livro de Levítico, o próprio Deus proibira os leprosos conviver no meio social. Então diz a palavra de Deus que os leprosos naquela época, nos tempos bíblicos, ele tinha, na verdade, que separar das pessoas, da sua família, do meio social, tinha um local apropriado para ele ficar, até chegar ao tempo que ele fosse curado e declarado pelo sacerdote, para ele voltar ao convívio social e ao convívio familiar. Não podemos, em hipótese alguma, aplicar isso daqui nesse comandante Naamã, comandante do exército, porque ele não fazia parte do povo de Israel, dos israelitas. Só que, porém, era uma pessoa que agradara ao coração de Deus. Mas o que me chama bastante atenção aqui nesta palavra são alguns personagens que muitas das vezes não são lembrados
eu costumo dizer da seguinte maneira: um apresentador de TV, de um certo programa de televisão, um apresentador de um programa de rádio, ele não consegue fazer um programa somente ele tem os bastidores, que são aquelas pessoas que dão assistência para ele ou para ela apresentar aquele programa. Eu acho interessante aqui dentro dessa lição, aqui dentro desta palavra, desse texto bíblico que nós temos lido aqui, buscando essa interpretação dentro aqui do texto, a gente vê claramente que existiu uma jovem que veio a residir ali na casa de Naamã. Por que isso aí? Porque diz a Bíblia, aqui no capítulo, verso de número 2, do capítulo 5, verso de número 2, assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela foi criada, ela estava alicerçada no Deus do profeta Eliseu, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Jeová, Deus que abriu o Mar Vermelho. Então essa menina, ela foi ensinada dentro da palavra de Deus, né? E ela conhecia profundamente o Deus que ela servia. E uma das coisas que ela não omitiu foi a sua fé, porque ali ela foi presa, levada cativa, acredito que não judiada, né? Mas que ficou ali a serviço da mulher de Naamã, pois a Bíblia diz que ela ficou a serviço ali da mulher, né, de Naamã, né? E ela via aquele senhor dela chegando todos os dias, né? Embora aquele homem ele chegava vestido com as suas roupas militares, mas por baixo daquela roupa estava ali uma doença que era a lepra. E naquela época a medicina não era tão avançada que nem nos dias de hoje. Não tinha ainda um remédio, não tinha ainda uma medicação, não tinha ainda um profissional de saúde, um cientista para descobrir naquela época uma vacina ou um remédio contra a lepra. E lógico, aquela menina morando ali, ela via a situação que Naamã passava, o sofrimento dele, a angústia dele, a decepção dele. E aquela menina, ela chega num ponto que um dia ela usou da ousadia, da credibilidade dela em Deus, e disse da seguinte maneira: oxalá que meu Senhor estivesse diante do profeta de Samaria, pois ele o restauraria desta lepra. E aquilo ali chamou a atenção, né, em relação à esposa de Naamã. Quando ele chega agora, né, do seu trabalho, de mais um dia de combate, e a esposa dele falou para ele: olha, a menina de Israel que veio cativa, ela contou para mim uma certa história, eu acho que você deveria averiguar isso aí. E eu acho interessante também que muitas das vezes a esposa de Naamã não é lembrada nessa situação, nesse contexto bíblico. Porque, como eu disse, por trás de alguém, por trás de um homem valoroso, tem uma mulher, tem uma família, tem alguém, tem os bastidores, por trás de um apresentador, e por trás também desse chefe do exército, teve alguém também que o incentivou, porque para ele era difícil, para ele era muito humilhante declarar para todas as pessoas que ele era um homem leproso, né? Porque eu não sei se a lepra talvez aparecia no rosto, mas quem sabe a lepra aparecia somente nos braços, dos demais membros do corpo, e a farda dele, a roupa, a patente dele tapava aquela lepra, eu não sei. Então para ele
era realmente uma situação muito difícil. Mas a esposa dele o convenceu ao ponto de ele criar aquela coragem e chega agora no rei da Síria e comunica ao rei da Síria. E diz a palavra de Deus aqui, o rei da Síria, acabando de ouvir Naamã, falou com ele: por que então você não vai diante lá do rei de Israel? Vamos lá diante do rei de Israel, eu faço uma carta para você. Você vai ser apresentado lá para o rei de Israel através de uma carta que eu vou colocar, para que ele possa curar você, restaurar sua saúde, né? Mas é bom frisar o seguinte, que quando aquela moça que estava lá a serviço da esposa de Naamã disse da seguinte maneira, falara da seguinte maneira: oxalá que meu Senhor estivesse diante do profeta de Samaria, referindo-se a Eliseu. Ela não estava dizendo que Eliseu é que teria que curar, ou que Eliseu teria o poder de curar o seu Senhor, não. Mas ela referia a fé dela em Deus e a fé também de Eliseu em Deus, para que aquele homem viesse a ser curado. Muito bem. E o rei ali da Síria coloca aquela carta, escreve aquela carta e parte-se uma comitiva, segundo a palavra de Deus. Partiu-se uma comitiva e foi ali a encontrar-se com Eliseu. Mas só que Deus, ele tem seus planos e ele faz da maneira como ele quer fazer, né? Como nós queremos que ele faz. E diz a palavra de Deus que quando Eliseu chegou ali naquela comitiva e que o rei de Israel leu aquela carta, diz a palavra de Deus que o rei ficou muito irritado. E a palavra de Deus diz que ele rasgou suas vestes como um sinal de ira, como um sinal de provocação, como se diz: olha, eu tenho quase certeza absoluta que o rei da Síria está buscando uma ocasião contra mim, para mim guerrear contra ele. Mas o profeta de Deus Eliseu, ao saber que o rei de Israel estava irritado, chega para ele e diz da seguinte maneira, conforme eu li aqui para vocês, no verso de número 6, do capítulo 5, verso de número 6. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Deus sempre coloca alguém para nos ajudar nos momentos difíceis, né? Ali poderia ser travada uma guerra. Naamã poderia até ter perdido a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento que Deus reservou para nós ficarmos mais juntos. E é um momento agora de nós observarmos, olharmos e valorizarmos aquela pessoa que talvez você nunca sequer observou. O cotidiano da vida, nosso trabalhar, nosso ir e vir, muitas das vezes nos impede de nós observarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Então por isso eu digo para você, esse tempo que o mundo inteiro passa por isolamento, e um isolamento até permitido por Deus, procure observar isso. Porque Deus aqui nessa palavra, Ele reservou pessoas boas, que nem a esposa de Naamã, para convencê-lo, né? Ele reservou aqui essa moça que foi cativa lá da terra de Israel, ali para viver juntamente com a esposa de Naamã a serviço dela. E diz também a palavra de Deus que o profeta Eliseu,
ele nem sequer saiu da sua casa, nem sequer abriu a porta para atender Naamã. Mas a credibilidade dele, de Deus, era tão grande que ele mandou simplesmente o mensageiro dele dizer da seguinte maneira: diga a ele, diga a Naamã, que ele se dirija ao Rio Jordão e que mergulhe no Rio Jordão 7 vezes, e a sua carne ficará purificada. Ele não falou nem sequer a sua pele, ele falou a sua carne ficará purificada. Quando Naamã recebe este recado do profeta Eliseu, diz a palavra de Deus que ele ficou muito chateado. E ele não se contentou com esse recado. Ele falou, esperava ouvir dele pelo menos uma palavra diante de mim, que ele descesse pelo menos para me receber e pelo menos recomendasse para mim mergulhar em alguns rios até mais limpos do que o Rio Jordão. E ficou muito chateado. Mas Deus também, como sempre, Ele prepara pessoas para estar ao nosso lado no momento difícil. Naquela comitiva de Naamã, havia também, diz a palavra de Deus, que a comitiva dele chega para ele. Mas a comitiva não falou toda a comitiva de uma vez só. Mas um rapaz que estava ali naquela comitiva, ele falou, mas meu Senhor, se o profeta Eliseu tivesse pedido ao meu Senhor para que fizesse uma coisa mais difícil ainda, o Senhor não faria? E ele ouviu também aquele rapaz. Diz a palavra de Deus que ele ouviu aquele rapaz. E a Bíblia não fala o nome dele, não fala muita coisa a respeito desse rapaz. Mas aí está a importância desses personagens. Por isso que nós temos que ler a palavra, nós temos que pregar a palavra, meditando, observando os personagens da Bíblia Sagrada, porque a história ficará mais enriquecida, terá mais brilho, nós conseguiremos entender com mais facilidade. E esse rapaz o convenceu, e ele se dirigiu para o Rio Jordão. E diz a palavra de Deus que ali, para que ele fosse curado, ele teria que mergulhar. E esse mergulho é um mergulho, na verdade, de você não ficar orgulhoso diante de Deus. Você tem que se dobrar realmente, abaixar. Muitas das vezes nós temos que descer do pedestal. Muitas das vezes nós temos que nos humilharmos diante de Deus para nós recebermos a nossa bênção que Ele tem para nos dar. E diz a palavra de Deus que ele mergulhou, mas eu acredito que ele não mergulhou também com as suas patentes militares, mas Naamã ali, ele teve que tirar a sua farda de militar para ele pular sobre o Rio Jordão, sobre as águas do Rio Jordão, sobre aquelas águas barrentas. Mas diz a palavra de Deus que ele pulou sete vezes daquele rio. E na 7ª vez ele foi restaurado, não somente da pele, mas também da toda a lepra da sua carne. A palavra de Deus diz que ele ficou curado da sua carne, a sua carne ficou purificada como uma carne de uma criança. Que Deus vos abençoe nesse dia. Eu não sei o que você passa neste momento, eu não sei que tipo de providência você está esperando da parte de Deus neste momento, mas eu sei de uma coisa, que essa cura de Naamã, houve uma grande mudança na vida dele, porque Naamã, ele servia um Deus ali na Síria, e o Deus que ele servia tinha o nome de Rimon, né? E ele diz ao profeta Eliseu, olha, a partir de agora, eu não vou servir mais esse Deus Rimon, mas eu vou servir o Deus que você serve, Eliseu. Eu servirei o Deus que você serve. E diz a Bíblia que a partir daquele momento, ele começou a servir o Deus Jeová. Então não somente veio a cura física, mas também veio a cura da alma, embora ele tinha que muitas das vezes ir com o seu soberano. Quando eu falo soberano, o
seu chefe, que estava acima dele ali do exército, que era o rei, muitas das vezes da casa ali do Rimon, que era o deus minúsculo ali dos sírios, ele tinha que acompanhar o rei até ali, mas o Deus que ele servia e o Deus que ele prometeu oferecer holocausto foi o Deus de Eliseu, o Deus que Eliseu servia, o Deus que aquela menina foi cativa servia. Que Deus abençoe a cada um neste dia, e eu queria neste momento fazer uma oração com todos vocês. Senhor Deus, o eterno Pai que está nos céus, é no nome de Jesus Cristo que neste momento eu te peço, pela vida de cada um que estão nos assistindo agora neste momento, meu Deus. Te peço pela vida das pessoas que estão em isolamento em casa, te peço pela vida das pessoas que estão, meu Deus, nos hospitais trabalhando, estão, meu Deus, dentro dos ônibus, dentro do metrô, dentro dos trens. Te peço pelas vidas das autoridades, meu Deus, não só do nosso país, mas das autoridades, Senhor, do universo, que o Senhor venha dar sabedoria nesse momento difícil. Peço também pela vida da tua igreja, das tuas igrejas, Pai, que estão sobre a face da terra. Dá graça, meu Pai, dá força neste momento, e assim eu te peço, e assim eu te agradeço, meu Deus, do nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com esta igreja desde agora e para sempre. Todos podem dizer amém, e assim eu digo também amém.